Boa tarde, meus amores, terceiro ano. Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, vamos assim para mais uma semana de estudo, mais uma semana de aprendizado. E hoje, na nossa terça-feira, nós vamos dar início à nossa unidade 5, que tem como tema Eu me divirto. É muito bom, diversão, né? Então vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 110, que é onde dá início o nosso conteúdo da semana. Lá vocês vão analisar o cartaz e vão analisar bem direitinho. Como nós não estamos na nossa sala, você aí junto com o seu papai, com a sua mamãe, seus irmãos, você vai fazer essa conversa, você vai observar as imagens e vai ver que lugar é este, o que estas pessoas estão fazendo, que brincadeiras, que brinquedos e brincadeiras estão representados na imagem. Então vejamos aí, tem o que? Umas brincadeiras bem antigas. Que são essas? Brincadeira de pedrinha, de boneca, de pano, de escorrega, temos uma brincadeira de peteca, temos também aí a brincadeira da amarelinha, pula corda. Então são brincadeiras que são bacanas e que os pais de vocês tiveram o privilégio de fazer parte dessa época. O que é que você vai fazer? Você vai analisar e vai responder aí no livro de vocês. Você conhece os brinquedos e as brincadeiras que está aparecendo nesta imagem? Já brincou com algum deles? Qual? Como você costuma se divertir com seus amigos e com a sua família? Então você vai fazer essa conversação aí com seus familiares na sua casa. Pergunte se eles já brincaram, quais são as regras para cada brincadeira, dessas que está aparecendo aí no cartaz. E depois você vai lá para a página 112, onde nós vamos dar início ao nosso conteúdo, que é História em Quadrinhos. Então, qual é o objetivo da história em quadrinhos? Então, ler história em quadrinhos é conhecer a sua organização. Vejamos bem, cada partezinha da história, ela está dividida em quadrinhos. A história em quadrinho você pode também falar que é o quê? Que é o HQ, para não escrever o nome completo. Então vamos lá, adiante. História em quadrinho, como eu já falei, ou que é HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal, ou seja, uma linguagem que conversamos com os nossos coleguinhas, que brincamos, e também aquela linguagem verbal, que é aquela forma bem formal de conversação. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, vejamos que aí no livro de vocês nós temos a história da turma da Mônica. Vejam a sequência dessa história e acompanhem direitinho. Então, a Mônica vem com a caixa de presente e lá naquela moita está escondido o Cascão e o Cebolinha. Vejamos direitinho. Será que eles estão querendo aprontar alguma coisa com a Mônica? Leiam a historinha e descubram.
Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Aí tem alguns balões para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando ou que apresentam contornos em forma de nuvens apontando pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Então agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de HQ. Então, crianças, analisem direitinho a história em quadrinhos que tem da Turma da Mônica no livro de vocês na página 112. Essa conversa com os colegas, como a tia falou, você vai conversar com o seu papai, com a sua mamãe, com o irmão, ou quem ajuda você a fazer as tarefinhas. Você vai fazer essa conversação que está pedindo. Você conhece os personagens dessa história em quadrinhos? Aí você vai conversar e vai responder aí do lado. É a compreensão do HQ. Você vai fazer a página 113, 114 e 115. Tá ok? Então, bons estudos. Tenham uma tarde maravilhosa e cheia de aprendizado. E fiquem com Deus. Bom estudo e até a nossa próxima aula.